Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Hoje, 5 de dezembro, a primeira semana do mês. Dezembro chegou, novembro, o tenebroso novembro se foi e dezembro chegou com aquela carga toda, notas atrás de notas. Tá problemática a vida para fechamento do ano, hein? Você queria tirar férias? Opa, deixa eu tirar o nosso amigo aqui que ele está falando muito no meu ouvido. Pronto, já tirei o retorno, como falam, né? É, então eu estava te perguntando, você ainda quer tirar férias? Acha que vai tirar férias? Será que isso vai acontecer? Bom, aqui também tem o retorno. A Simone já está a postos, a Eliana também. É, eu acabei de publicar o comentário, o comentário não, fiz a publicação da nota técnica 1.34 lá no portal Espere Brasil, no fórum. Eu não sei se eu te falei, né? Mas nós temos o blog e temos o fórum. Então, o fórum sou eu, a Gislaise e o Mundo que publicam. O blog, a gente tem uma agência, o Arnaldo, nosso amigo Arnaldo, que publica as notícias que tocam o mundo, tá? É, hoje tem novidade, ó, nós estamos com 22 graus e hoje eu estou estreando o squeeze da NDD. A gente fez um webinar, eles mandaram esse squeeze e um mel, gente. O mel das fazendas da NDD, eles têm lá um programa sobre sustentabilidade, sequestro de carbono. Se você quer entender como que o seu projeto, sua frota de caminhões, o seu evento, o quanto ele gera de CO2 e como sequestrar e como neutralizar esse carbono, fala com o pessoal fala com a Lula. A Lu, ela encaminha para o Alceu é um dos sócios, para tratar do tema aí, tá? Tá na hora de começar a pegar esse assunto, tá? É, então, a Simone está sonhando com as férias. A Eliana também. Mas olha, tá difícil, viu? Porque tem muita coisa acontecendo no nosso planeta. Essa semana você viu, ou essa semana, ontem eu lancei Tá na Lei, você não viu. Vai ser um carrossel semanal sobre assuntos que estão na lei e por algum motivo escapou. Eu tenho conversado com muita gente, quando eu falo um assunto, eu falo, mas isso está na lei? O dos autônomos, né, dos profissionais liberais, de profissões nem regulamentadas, inclusive, foi esse o primeiro, por conta do CNPJ, porque profissionais liberais vão gerar crédito para as empresas, as indústrias, as empresas comerciais e até, e principalmente as empresas de serviços, que vão correr atrás como loucos de créditos, né? Então, quanto mais crédito você tiver, melhor. Se você vai contratar profissionais desse nível, você vai querer crédito. Tenha certeza disso. Você não vai contratar ninguém que não tenha, ah, não emita a nota e não tenha o CNPJ como contribuinte do regime regular. Edenilson, bom dia, tudo bem? Então, essa foi a primeira. O Jorginho da Reforma já está no ar aí há algum tempo, a gente está alimentando, tem muito conteúdo, né? Então, a gente usa uma base nossa, não é uma base da rede, porque na rede tem muita coisa errada. A do Simples, por exemplo, está pegando fogo. Eu tenho que informar Simples com alíquota zero. Você vai lá na nota, está dizendo, você não precisa informar nada. Mas na devolução, como houve o pagamento, você precisa destacar. Francisco, bom dia. Então, tem algumas coisas assim que você, às vezes, nem tocou no assunto, né? Então, tem que tratar. E hoje, então, em relação à nota técnica, né? A gente tem dois cenários. A nota técnica, ela foi publicada,
por causa do erro. Foi um erro estratégico, um erro técnico. E aí eles correram para corrigir. Então, quando a gente fala assim, tem muita nota técnica, não. Você vai ver lá no portal que eu coloquei, eles reverteram o que eles tinham feito, né? Porque as regras estavam rejeitando o imposto quando a alíquota era zero e o grupo de redução era informado. Então, estava tendo conflitos. Então, foi justamente isso para as regras do B2615, o B4515 e o B6415, tá? E aí as validações foram alteradas também da UB2620, o B4520 e o 64. Aí ele tirou a questão da alíquota zero. Que ele coloca lá é que a alíquota precisa ser maior que zero para permitir a aplicação da redução. Aí resolveu esse problema. Por enquanto, toca o barco. Lógico, né? A flexibilização vai permitir que você fature, e, mas não impede que você seja autuado. Então, vamos juntar as informações, né? Porque ninguém fala. Lá no PL 108, que está na mão do Congresso, que não vota porque tem assuntos mais importantes, como a anistia ao 8 de janeiro, né? Tem outros assuntos que eles acham que é mais importante. Lá no PL 108, determina o seguinte: 60 dias, a empresa vai ter 60 dias para corrigir. Então, imagina o seguinte: você faturou janeiro, o fisco fez, ele não colocou os dados, imaginando que o fisco tenha feito. Vamos deixar quieto. Lá em fevereiro, no início de março, ele notifica a empresa, tem que gerar uma notificação, autuação, tá? Já gera autuação. Os senadores queriam que não gerasse a autuação, só uma notificação. E aí bateram o pé e vai ser gerada uma autuação, que pode ser impugnada desde que, ou somente se e somente se, lembra da escola? Eu abominava essa fala. Se e somente se, as alternativas, enfim. Se você retificar o dado original. Aí você pergunta para mim, como que eu altero, como que eu corrijo o dado original? Então você faturou, vamos chutar um número pequeno, 20 mil notas no mês, sem as informações de IBS e CBS. Lá em março ou abril, o fisco fala, olha, está aqui o auto, você tem 60 dias para retificar. E fala, você emite nota complementar. Oi, nota complementar. Não gera débito, porque você está corrigindo a informação, então não há multa identificada, sacramentada, é apenas uma forma de você evitar a multa. Essa é a indefinição que existe na legislação atual, que depende do PL 108, que depende do RICM, né? Do RIBS, Regulamento de IBS. Entendeu o cenário? Sua empresa não vai conseguir gerar, então vamos correr o risco. Tem gente que gosta de correr risco. Eu conheço um monte de CFO que fala, eu pago a multa. CIO, eu pago a multa. Quanto é a multa? É pago. Desse jeito. Ele fica 4 anos na empresa e pica o burro, né? Porque a gente conhece esse perfil. Então, vai correr o risco? Vou. Então, saiba que vai ter uma autuação te dando um prazo de 60 dias para corrigir. Isso se o PL 108 for votado. Se o PL 108 não for votado, não haverá oficialmente o comitê gestor e tudo isso que a gente está falando aqui vai para 2027. Então, 2026 deixa de ser o ambiente de teste, perde a eficácia. Aí tem que correr atrás, né? Tem que ter uma outra lei complementar para atualizar o Senado. Se não votar o PLP 108, aí depois vão ter que votar uma lei complementar.
É problemático, né? Tá bom, gente? Então, esse é o cenário da 34 que foi só para reverter um exagero que cometeram com, com o cenário. O que ficou na UB12, né? Vamos ser justos. A UB1210 foi mantida, que é a flexibilização da obrigatoriedade. O B12, 10, ela obriga você a ter o dado. Ela foi flexibilizada, não vai valer, futuramente só vai ser validada. Então, isso está mantido da 33. O restante que colocaram na 33 foi corrigido, tá? Se não me falha a memória, não tem mais nada. Bom, aí o comitê gestor soltou o comunicado, né? Eu preparei aqui um detalhe do comunicado, que esse comunicado é uma graça, né? Comunicado conjunto. Então, a partir de agora, tem que tomar cuidado. Eu vejo aí os órgãos, de mídia digital falando: ah, a Receita Federal soltou o comunicado. Não, gente, para de ser amador. Comitê Gestor e Receita Federal e Comitê Gestor. Quem soltou primeiro foi o Comitê Gestor, depois a Receita foi lá e atualizou o site. Não tem receita, são duas instituições, Comitê Gestor e Receita, pelo PL 108, de novo, eles se tornam uma associação, ambos juntos. Então, tudo tem que ser quase tudo decidido pelos dois, tá bom? É, vamos falar da nota do comunicado. Aí o comunicado fala que a partir de 2026 os contribuintes estarão obrigados a emitir documentos fiscais eletrônicos com destaque do CBS e do IBS, individualizados por operação, conforme regras. Então, vamos esclarecer, quando ele fala individualizados por operação, é isso mesmo, tá? Porque a gente está acostumado com o ICMS, né? Dois CFOPs, eu cheguei a fazer três CFOPs, acho que não, dois CFOPs. A nota de serviço, mais de um serviço. Nota de serviço, essa que não foi aprovada ainda, que está patinando, é um serviço só, tá? Não tem nota conjugada também. Então, algumas coisas que a gente tinha no modelo antigo não vai ter nessa. Uma delas é a questão do dois itens na nota. Ah, mas tem uma gambiarra para colocar lá em dados adicionais, complemento. Gente, o código, aí você é um campo descritivo. Na nota é um serviço só, tá bom? E tá bom. Aí ele está falando que vai ter que emitir nota, é obrigatoriedade, né? No mundo da base ampla e da não cumulatividade plena, todo mundo tem que emitir nota. Você vai lá no artigo 22, eu vou dar o tracking para você. O artigo 22, ele fala inclusive da plataforma digital poderá optar com a anuência do fornecedor residente ou domiciliado no país, o quê? Por emitir documentos fiscais eletrônicos em nome do fornecedor. Olha que coisa linda! Sabe aquele modelo fulfillment? O fulfillment, ele pega a chave, entrega, se vira. Então é assim, fulfillment é que a operação logística toda da companhia fica na mão do prestador, da empresa que está oferecendo esse modelo. E o PL 108 permite que a empresa, no caso, a plataforma digital, Marketplace, possa emitir nota no lugar do fornecedor. Olha que lindo! Vende, cobra, anuncia, vende, cobra, emite a nota, recebe e faz o repasse. Lógico que aquele descontinho de 27% aumenta quando isso é feito, né? É a taxa que eles cobram. Mas está aqui, então ele fala no 22 da emissão da nota até em nome do fornecedor. Aí você vai lá no artigo 60, o sujeito passivo do IBS e da CBS ao realizar operações com bens ou com serviços, inclusive exportações e importações, deverá emitir documento fiscal. Ponto. Ele não diz que é A ou B, é todo mundo. A obrigação, lá no parágrafo segundo ele fala, a obrigação de emissão dos documentos fiscais aplica-se
operações imunes isentas contempladas com alíquota zero ou suspensão, transferência de bens entre estabelecimentos e outras hipóteses previstas no regulamento que ainda não foi aprovado, tá? Então, é isso. E o artigo 26 da Lei Complementar 12306, ele ganhou, ele ganhou uma incorporação da Lei Complementar 214, que obriga as microempresas e as empresas de pequeno porte, o MEI, a emitir nota. Como? Hoje, o MEI não é obrigado a emitir nota na venda para pessoa física. Então, você tem muito MEI na internet, no Marketplace, na Magalu, no Mercado Livre, na Amazon, fornecedores de produtos que são MEI. Eles não são obrigados, ele vai ter a declaração, o recibo, eventualmente, e pronto. A declaração de conteúdo. A partir de janeiro, MEI emite nota. Ó, você que é MEI aí, vai emitir nota para pessoa física, tá? Para pessoa jurídica já emite. Aí ele vai além, né? Aí o item um ele fala: obrigações a partir de 2026. A partir de 2026 estarão obrigados a emitir a nota e apresentar, quando disponibilizadas, a DERE. DERE, gente, é só para grupo técnico específico, como ele diz aqui, né? Específico. Então, é financeiro, SAF, os jogos, esses jogos que tem aí por aí, plano médico. Então, são esses grupos esses setores que terão a DERE, que vai ter um balancete, vai buscar informação lá da ECD. Mas não é para todo mundo, não, não é para todo mundo. Pensou-se numa DERE para simples, mas não evoluiu. Aí hoje falam PGDAS assistido. Então não tem essa definição ainda, tá? Então a DERE é uma obrigação acessória e está previsto na legislação, tá? Se você for lá no artigo 191, as entidades que realizam as operações com serviços financeiros, de que trata o capítulo. Este capítulo devem prestar a título de obrigação acessória, na forma do regulamento, informações sobre as operações realizadas sem prejuízo de um conjunto mínimo de informações. Então, está previsto aí. Todas as demais, a SAF também está previsto. Eu trouxe só esse exemplo, e está de bom tamanho, né? Então, você está vendo que tudo aquilo que está no comunicado, eu estou te passando aqui, está na legislação. Plataforma digital, eles falam da plataforma digital, né? O que que acontece na plataforma digital? É, apresentar, quando disponibilizadas as declarações, os documentos fiscais de plataformas digitais, conforme regras de layout. Plataforma digital, gente, está lá no artigo 217. Sem prejuízo de outras informações requeridas em regulamento, os participantes de arranjo de pagamento deverão apresentar, na forma do regulamento, a título de obrigação acessória, as seguintes informações: no caso de credenciadora, no caso de participantes do arranjo, valores brutos da remuneração. No caso de subcredenciada, tem um grupo enorme, você sabe, né? Quando você passa o cartão, o mundo está sendo movimentado ali, né? Credenciadora, o gateway, o banco, a instituição que às vezes funciona como o grupo de intermediários de informações. E para esse grupo, a gente sabe, é a DIP que vai funcionar, tá? Aí lá no 268 ele fala: o Comitê Gestor do IBS, da Receita, poderá estabelecer, mediante ato conjunto, obrigações acessórias no interesse da fiscalização. Então, pode ser criadas, e elas estão sendo criadas. Lá na frente pode ter mais alguma? Pode, pode. Então, isso vai ser incorporado ao RIBS também. E lá no 305 ele fala: as obrigações acessórias a serem cumpridas pelas pessoas jurídicas de regime específico serão uniformes em todo o território, aí os regimes específicos. Me dá uma informação. Você tem a Lei Complementar 214 planilhada, ou pelo menos no, cada artigo, não dá, né? Tem artigo que é muito grande, mas
num slide a primeira parte do da lei complementar, da base de cálculo, das alíquotas. Esse é um exercício fantástico. Evita de pegar de terceiros. O ideal é que você monte, né? Ah, deixa eu pegar aqui o artigo 60, o artigo 53. O artigo 53 é punk, né? O artigo 53 você vai ter que aplicar bastante lá na apuração assistida, né? O artigo 53 é da minha sócia, a Gislace, ela está fazendo todos os testes do ROC, porque ele define qual é a dinâmica de compensação dos créditos, né? De zeramento dos débitos. Então, o artigo 53 vai dar nó na cabeça, já estou avisando para não reclamar. E aí depois ele fala, a partir de julho de 2026, as pessoas físicas que sejam contribuintes da CBS e do IBS deverão se inscrever no CNPJ. E aí você fala, quem é contribuinte? Todo mundo que realiza operação onerosa. Todo mundo. Você conhece? Hoje, tem empresas que não têm inscrição estadual. Então, são os prestadores de serviço. E agora? Ele não vai abrir inscrição estadual. Ao CNPJ basta. Ah, mas e outros que não têm CNPJ, eles vão ter que abrir o CNPJ, no mínimo o CNPJ. Porque a hora que, como eu disse lá no início, a hora que uma empresa contrata esse profissional liberal, ela vai tomar crédito daquele serviço que foi contratado. E todas quererão. Não adianta você falar, eu não vou. Todas quererão os créditos. Ah, você trabalha com autônomo? Faz uma reuniãozinha com todos eles, chama aí todo mundo, fala, olha, senhores, o tete a tete é mais interessante, tá? Ah, às vezes não dá, né? Eu sei. Então faz uma live fechada com eles para explicar no detalhe essas coisas. As empresas estão fazendo isso com seus fornecedores, explicando a necessidade de ter essas informações. O fornecedor não sabe como vai se comportar essa questão do crédito, às vezes, né? A gente descobriu que tem empresa que não fez nada até agora. Acredita nisso? Nada. Porque o gestor lá em cima, o Todo-Poderoso, disse que era para esperar. E agora está correndo, não acha consultoria, não acha condições de fazer palestra em company. A Software House está encalacrada de customizations e desenvolvimentos, né? Porque às vezes tem. A empresa hoje compra um RP, para o seu negócio ela não tá aderente, então customizou. Agora, quando tem que corrigir, tem que adaptar, parametrizar, precisa ajustar a parametrização, e aí a mão de obra some. Tá bom? Então, a gente está falando aí do CNPJ no nível nacional. E a receita, esse é o item do meu carrossel dessa semana, está na lei, você não viu, 100 milhões de CNPJs. 100 milhões. Além dos autônomos, os locadores, as pessoas físicas que alugam imóveis. Aí, lógico, né, ele deu um patamar de 240 mil, mas não é ou 240 mil. Tá bom? É, então, isso está tranquilo. Ou não, né? É importante você. Eu acho que isso todo mundo já fez, para quem fez o mapeamento, já identificou o grupo de fornecedores que tem. Ah, eu tenho 10% dos meus fornecedores são do Simples, 20% são, ou 30% ou 40%, depende do perfil da empresa, são do lucro real. Tenho também 15% de Simples, MEI, pessoas físicas, autônomos. Você precisa ter a foto do seu cadastro, tá? Existe problema nesse cadastro? Hoje você faz a consulta anual, né? O cadastro tem uma validação anual. Esquece isso para a reforma. A cada operação, a cada contato, não é nem operação, a cada contato com o seu fornecedor ou seu cliente, o cliente é um pacote lá na frente, mas o fornecedor, você vai consultar se ele ainda é do Simples, se ele ainda é lucro presumido, a plataforma que o Fisco está desenvolvendo, Cadastro Nacional, vai permitir, vai ter uma API, não sei se é pago ou não, né? No âmbito de receita, ele fala, você viu lá o texto, né? O que permitir volumes pequenos não será cobrado.
volumes gigantescos, a Receita, o SERPRO vai cobrar. O item 2 das obrigações acessórias é uma coisa estranha, né? A gente passou há 50 anos falando que obrigação acessória é acessória mesmo. Agora ele fala que acessória é o documento fiscal. Trata o documento fiscal como acessória. A nota de a eletrônica, consumidor, eletrônica, CTE, CTOS, nota fiscal de serviço nacional. Ah, então, outra coisa. O Comitê Gestor e a Receita Federal soltaram o comunicado. A nota de serviço está dentro desse pacote, tá? O Comitê Gestor do IBS e do UF. Não precisa de outro comunicado das prefeituras ou do Comitê Gestor da CNM. Está tudo dentro desse pacote. E eu tenho um recado, uma revelação para você. Finalmente chegou. Meu nome é Jorge Campos. Faz 24 horas que eu não faço uma revelação. Revelar para você. Então, a gente tem a nota de serviços, essa que está patinando, que não está aprovada ainda, que não tem um ambiente de homologação, e de teste para você fazer com o layout BSBS, certo? Perfeito. A partir de 2027, você vai ter o IBS municipal na nota de mercadorias, 0,05, ok? Junto com o IBS UF. Opa, dois IVAs na mesma nota. Um é a perna de serviço. Enquanto isso, na nota de serviço, você tem a outra perna menos o 005. E esse 005, o caminho dele é ir aumentando e reduzindo na nota de serviço, essa que não está funcionando. Para chegar em 2032, acabou a nota de serviço. É só a nota de mercadorias, tá? Não te contaram isso? Não, puxa vida. Então, você está tendo um gasto, um investimento numa nota que em 7 anos vai para o vinagre. Seis agora, né? Porque 2021. Seis, tá bom? Desculpa fazer essa revelação assim, sem preparação. Sem. Toma uma água, um chazinho. Aí ele fala das novas notas fiscais, a nota fiscal ABI, alienação de bens, de água e saneamento, o aéreo. Ele esqueceu, o comunicado esqueceu de falar da nota NFSE via, a nota de pedágio, né? Vai ficar também no mesmo patamar. Não se homologa um documento fiscal dessa envergadura, assim, em 3 meses, gente. Ah, tem um layout, ok, tem um layout. Mas quem são as empresas envolvidas nesse modelo? A nota fiscal ABI, eu tenho cartório de imóveis envolvido nessa história. A nota de água e saneamento, empresa pública. Tem orçamento desse ano para isso? Não tem. Não tem empenho para isso. Ah, consegue tocar alguma coisa, mas bilhete de passagem aérea é outra coisa, não tem orçamento para isso. Não foi, não começou o ano passado com orçamento já estipulado, então não vai entrar. 2026 entra. Sobre a ABI tem um gap aí, tá? Eu vou contar para vocês. Eu até coloquei uma interrogação aqui no meu. Imagina que a sua empresa é uma empresa do agro, tem terras e terras, e aí você vai vender um imóvel, você vai ter que implementar a nota ABI para vender um terreno. Não, não, isso não pode. Eu reclamei isso com o fisco. Acreditava que seria uma nota fiscal avulsa. Não é, não será. E eu ainda sonho que eles voltem atrás. Mas tem uma outra solução, que é a nota fiscal fácil, né? O aplicativo. Emitir a nota via aplicativo. Então, qualquer um emite, desde que autorizado na operação de venda de imóvel. É uma alternativa, tá? Não sei para dizer para vocês. Então, olha que estranho, né? Então, tá o layout aí. Aí você fala, eu tenho que tocar esse projeto? Eu vou emitir nota de um negócio que eu vou vender
sei lá quando, um terreno em um apartamento, ou a empresa tem lá um conjunto de escritórios, de repente vai vender mais. Daqui 10 anos eu vou desenvolver uma nota. Olha que coisa esquisita, né? Eu já reclamei, tá? Eu reclamo de tudo, gente. Eu não deixo barato, não. Então, esses layouts aí, o da DER está em construção ainda. Só para lembrar, né? Instituição financeira, plano de saúde, concurso prognóstico, consórcio, seguro e previdência. Previdência é plano médico. Então, segura a onda aí nessa nota BI, porque quem que emite? O cartório, o vendedor, o comprador, o intermediário, o corretor. O governo tem que definir isso aí. Quem define é o comitê gestor, não é a Receita. Em conjunto, vai, a associação fará isso. Lembra que ainda tem, ele fala aqui um dado importante. Outros fatos geradores que atualmente não exigem a emissão de documentos fiscais e deverão ser incluídos em documentos fiscais eletrônicos com destaque da CBS e do IBS, terão seus layouts e datas de vigências definidos. Que outros fatos geradores? Um deles é a locação, locação de bens móveis e imóveis, tá bom? Arrendamento, né? As plataformas de solares, o- as eólicas, tudo aí é arrendamento, né? Vai ter que emitir nota lá em 2026. Lembrem, para ICMS não há tributação, para ISS não há tributação. Mas para IBS, CBS, sim. Então, quando você está lá em 2027, que tem 0,05 na nota de mercadorias, na nota de serviços tem zero, porque não é tributado. Ah, mas eu não emito nota, eu faço recibo. Ok, continua fazendo recibo até que venha uma outra definição. Lá em 2029, que aí sim começa o bicho pegar fogo, né? 2027, 28 é 0,05. E 2029 vem a alíquota punk. E aí sim, a alíquota punk cheia para esses serviços novos, nova tributação. Aí não tem aquela dosimetria, né? Reduz do ICMS ou do ISS e amplia do IBS-CBS, porque ele é cheio a partir do momento que entra em vigência a nova alíquota. Plataformas digitais eu já falei para vocês, né, da possibilidade de emissão de nota. A plataforma a forma com que as plataformas digitais prestaram informações sobre as operações e importações com bens ou serviços realizados por seu intermédio terá seus layouts e datas de vigência. É a DIMP, tá? O fisco não vai inventar nada mais do que a DIMP. A DIMP vai ser adequada. O layout hoje está na versão 10. O validador deles lá está em 28.28. Acho que o 28 vai colocar agora. Não vou nem abrir aqui, a gente tem um piloto, né? Tem bastante gente no piloto. E está dando muito problema, inclusive. Mas ainda não está sendo discutido, porque como não tem nada de informação, o layout vai ser ajustado para 2027. Aí ele fala no item 6 do dispensa do recolhimento mediante cumprimento das obrigações acessórias, é uma redundância disso, né? Ele cita o 3. E aí ele chega na pior parte. E eu já cheguei no 34. Desculpem, gente. Os fundos de compensação. Aí todo mundo, ele fala, a partir de janeiro, os titulares de benefícios onerosos relativos ao ICMS poderão apresentar requerimentos para os procedimentos de habilitação a futuros direitos de compensação, conforme previsto na lei. Deverão ser preenchidos tanto os requerimentos quanto forem os benefícios passíveis de compensação usufruídos pelo requerente em cada programa de concessão. Aí a pergunta que é feita, quem tem direito a isso? Se você pegar a Lei Complementar 160, ela estabelece, a partir do 12º ano subsequente,
ela tem duas graduações, 12º e 15º. Quando ela fala no 12º, 2029, ela coloca 10%, 20% de redução. Então, ó, presta atenção nesse conceito. O que que eles disseram? Até estou procurando aqui o texto da lei, eu não, nem copiei, então. Ele diz assim: a partir do 12º ano subsequente, esses incentivos terão uma redução de 20%. O que fizeram os deputados? Isso foi para acabar com a guerra fiscal. Ah, não por acaso, é 2029. Então, 2029, para determinados incentivos, começa a reduzir 20%. A reforma diz 10%, né? E aí o que acontece? Para esses incentivos, benefícios fiscais, que já tinha previsão de redução, não haverá fundo de compensação, porque já estava previsto. Então, você não foi surpreendido. Agora, aqueles que não estão nessa lista e que têm contrapartidas, aí sim tem direito ao fundo de compensação. É, são 5 tipos, tá? Então, o que tem direito é o primeiro item, que é aqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária, industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano, bem como quanto àqueles destinados a templos de qualquer culto e entidade. O que não está nessa lista do fundo? Aqueles destinados à manutenção e incremento das atividades portuária e aeroportuária, vinculados ao comércio internacional, incluída a operação subsequente da importação, praticada pelo contribuinte importador. Aqueles destinados à manutenção do incremento das atividades comerciais, desde que o benefício seja real, remetente da mercadoria. Aqueles destinados às operações e prestações interestaduais com produtos agropecuários, extrativos, vegetais e natura, e os demais que não se enquadrarem nas categorias acima. Então, não é todo mundo que vai conseguir dar entrada no fundo e receber, né? Receber é outra história. Eu prevejo aí uns 6 meses para conseguir receber isso aí. Tem que dar entrada até 31 de 12 de 2028, vai começar a perder esses incentivos a partir de 2029 e a partir de 2029 vai ter uma declaração informando se aquele número que você colocou no ofício que você fez em 2028 está fechando. Porque você pode estimar um valor, quanto que 10% na sua operação é prejudicial? Quanto que isso reduz do seu negócio? Ah, tanto, você vai colocar essas argumentações e a fórmula. E aí, na operação de 2029, você vai ter uma escrituração específica para mostrar para o fisco que aqueles números estão parelhos ou se depende de ajuste. Porque se você receber incentivo, o fundo acima do que você colocou, você vai ter que recolher com multa e juros a diferença, o a mais que você recebeu. Não vai ser negócio fácil, não, gente. Olha, gente, desculpa, eu extrapolei hoje por causa desses temas, mas acho que está de bom tamanho, né? Esse era o comentário que eu queria fazer para vocês em relação ao comunicado, e o alerta que eu faço é sobre o incentivo fiscal. Eu falei, essa semana a gente, dia 10 tem o GEIPS, eu já tinha falado isso no GEIPS, gerou uma polêmica. GEIPS é o nosso comitê desde 2009, você já sabe, e deu uma polêmica, tem muitos lá que têm incentivos, mas essa é a realidade. Então, tem que discutir internamente, ver em que patamar, qual é a classificação dos benefícios e incentivos que você tem, para não ter surpresas lá em 2029, tá bom? Porque se for denegado, você precisa ter o plano B. E ainda que você dê entrada, tenha direito, você tem o plano B para suportar a redução desses 10% pelo menos em 6 meses, tá? Pensa nisso. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Deixa eu falar, faltou um item. A gente já colocou no ar as vendas do Masterclass.
É um masterclass diferente, porque a gente já vai ter todo o histórico do projeto, da apuração assistida, dos eventos. A gente quer fazer um trabalho fantástico para vocês. Vai ser o dia inteiro, das 9 até as 17, né? Pausa aí para o almoço, online, ao vivo. Não deixe de garantir sua vaga. Chame o seu time para participar disso, tá bom? Tá aí na rede, na internet, no link do YouTube do portal, no meu, da Gisleis, a minha sócia parceira nesse projeto, e também está lá no Instagram. Agora sim, bom final de semana e até a próxima.